Olá pessoal, saiu um assunto bastante importante nas salas de aula essa semana, que é o problema, a questão das chamadas fronteiras móveis. Gostaria de apresentar para vocês agora no vídeo, bem rapidamente, também num texto no GeoVest, alguns aspectos importantes ligados a essa ideia de fronteiras móveis. Primeiro, nós temos a questão de ordem semântica e ideológica no que diz respeito às fronteiras no controle de trânsito de bens, de serviço, de pessoas, principalmente pessoas, né, no trânsito entre países, no trânsito em escala mundial. Nós encontramos a questão de ordem semântica e ideológica, porque há um aparato discursivo através do qual são identificadas as pessoas que têm autorização, que têm fluidez nesse cenário mundial e as pessoas que deixam de ter. É só nós nos lembrarmos, por exemplo, do discurso de campanha vitorioso de Donald Trump na campanha eleitoral contra Hillary Clinton em relação à migração de latino-americanos para os Estados Unidos, inclusive com dizeres bastante duros acerca de mexicanos e a proposta de criação do seu muro. Não foi só nos Estados Unidos de Donald Trump, também a campanha Brexit lá no Reino Unido, que levou à vitória no plebiscito de retirada do Reino Unido da União Europeia, se valeu fartamente de notícias falsas, de criminalização, de apontamento de risco para a entrada de imigrantes no território britânico. Até que no Brasil, né, circulou o vídeo patético de uma pessoa abastecendo o carro em um posto de combustível e fazendo ofensas a um migrante haitiano que trabalhava, migrante legal, refugiado, que trabalhava no posto de combustível, alegando que ele fosse um guerrilheiro bolivariano. Então vejam a ideia de caráter semântico ideológico, a significação que se dá ao imigrante. Isso é muito importante, porque isso é base para a criação das bases institucionais de controle de entrada e saída de pessoas dos territórios, bases institucionais. Então existem recursos diversos, por exemplo, a Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, que faz com que haja esse controle do trânsito de pessoas, não só nos Estados Unidos, por exemplo, para entrada, já falei Reino Unido, né? Mas outros países europeus, países da União Europeia. Nesse caso, por exemplo, os problemas em Ceuta e Melilla, enclaves espanhóis que estão no continente africano e são áreas tensas no que diz respeito aos fluxos migratórios. Nesse caso de Ceuta e Melilla, veja, está fora do continente europeu, mas os países europeus colocam esse controle de trânsito nessas regiões extensas fora da própria Europa. No caso de Ceuta e Melilla, ainda são áreas de soberania dos países europeus, na verdade, a área de soberania da Espanha. Há, entretanto, esse controle externo do trânsito de entrada de pessoas feito fora propriamente dos países. Nós sabemos que a Líbia de Muammar Gaddafi era uma espécie de afunilamento e tampão do fluxo migratório de africanos em direção ao continente europeu até os anos 2000, até a queda de Muammar Gaddafi em 2011 na chamada Primavera Árabe. Também nesse mesmo contexto, com o avanço da migração da África para a Europa e com o problema, na visão dos europeus, dos refugiados da Guerra Civil da Síria, houve tratativas entre o governo da Alemanha e o governo do Egito para a criação do que a Alemanha chamaria de centros de triagem, que seria uma forma de separação do que a Alemanha consideraria refugiados e poderiam migrar em direção à Alemanha e o que não seria refugiado e lá no território do Egito. Assim, esses fluxos migratórios já seriam detidos fora dos territórios europeus. Isso acontece tradicionalmente, né? Isso acontece historicamente. Mas, mais recentemente, nós temos esses controles de trânsitos de pessoas relacionados também com recursos tecnológicos diversos. É o caso, por exemplo, de reconhecimento facial, com imagens que são tratadas em tempo real por inteligência artificial e consegue fazer a identificação de pessoas, rivalizando com bancos de dados que estão guardados, inclusive com recursos de inteligência artificial, a presença ou não de barba, corte de cabelo, cor de cabelo, envelhecimento da pessoa, disfarces diversos podem ser identificados. E daí a ideia de, com estes recursos tecnológicos, nós temos mais uma camada de restrição de entrada e saída de pessoas. Vejam como esse processo é bastante contraditório, porque nós temos no cenário mundial a ideia de
um trânsito, né, facilitado dentro do contexto, né, hegemônico neoliberal da globalização. Então, o neoliberalismo preconiza a redução da intervenção do Estado em fluxos diversos. Fluxos do quê? Fluxos de bens, de serviços, de pessoas, de turistas, não é? Então, aquele que tem um envolvimento econômico, aquele que vai gastar no outro território, tá legal? Mas, mesmo dentro deste contexto neoliberal, será que o trabalho tem livre trânsito? Os produtos mexicanos entram nos Estados Unidos, trata-se do NAFTA-TEMEC, mas os mexicanos não entram facilmente no território americano. Trata-se, portanto, de um processo contraditório, o neoliberalismo que acentua a ideia de livre trânsito em escala mundial, mas que ao mesmo tempo aumenta a restritividade do trânsito de alguns bens, de alguns serviços, de algumas pessoas para algumas regiões específicas. Isso não é exatamente uma contradição, ou melhor, mas ela tem uma explicação. Ela tem uma explicação no próprio processo de acentuação do trânsito global de bens, serviços e pessoas. As áreas centrais da economia da política mundial acabam tendo um temor maior nesse trânsito e diante do outro que pode acessar o meu território, o território europeu, o território americano, mais facilmente. E daí, diante da globalização, diante deste medo do outro, o aumento das restrições de trânsito feitas hoje fora dos territórios de cada um dos países e com recursos tecnológicos mais avançados que permitem então um sobrecontrole dessas populações. Para mais, nós temos um textinho lá no GeoVest, vale bastante a pena dar uma olhadinha, né? E pensando que inclusive este assunto ganhou uma importância muito maior agora no último ano, agora no ano de 2021 com a Covid-19, porque nós temos mais um aspecto semântico ligado à restrição de trânsitos, de trânsito de pessoas, à contenção do vírus e também recursos tecnológicos fortes que são utilizados para esta contenção de pessoas, né, exigência de documentação de ida e vinda das pessoas, né, restrição de mobilidade na chegada, no país de chegada, né, os 15 dias, às vezes mais, né, de quarentena das pessoas que chegam aos países, identificação de temperatura das pessoas em áreas como aeroportos, estações ferroviárias e assim sucessivamente. Então todo esse problema das fronteiras móveis e do controle do trânsito de pessoas ficou ainda mais forte agora em 2019, em 2020, 2021 com a Covid-19. Então qualquer coisinha a mais, dá uma olhadinha lá no GeoVest, temos um texto e uma referência de um texto da Unesco também, e se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, quiser comentar alguma coisa, já sabe, é só me acessar por aqui nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!